Olá a todos! Antes de começarmos, eu quero fazer uma homenagem especial a um grande amigo que nos deixou recentemente. Ele era um grande amigo e ultimamente era um dos amigos mais próximos que eu tinha. E ele também era um verdadeiro fã da franquia de Final Fantasy. Ele era um apaixonado pela franquia de Final Fantasy e sempre encontrava alegria e inspiração nos jogos. Inclusive, quando eu comecei a fazer essa série, ele mostrou a tatuagem que ele tinha sobre Final Fantasy e quando eu fiz o primeiro episódio, ele falou que queria ver logo o que eu falaria sobre Final Fantasy VIII, que ele disse que dependendo do que eu falaria, nossa amizade estaria em jogo, porque ele era muito fã, principalmente do 8. E infelizmente eu estou lançando o episódio 8 agora e é um pouco difícil para mim, mas vamos seguir. Então esse episódio é dedicado a ele. É uma maneira de manter viva a memória e o amor que ele tinha por esses jogos incríveis. E para o nosso querido amigo Felipe Gelli, sabemos que ele encontrava força e refúgio nas histórias épicas e personagens inesquecíveis de Final Fantasy. Nesse momento eu quero celebrar o legado que ele deixou e relembrar momentos compartilhados desse universo fantástico. A Hora do Tédio! E sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui, na Hora do Tédio. Hoje é a terceira e última parte da história dos jogos, a franquia de Final Fantasy. No episódio 1 e episódio 2 contamos de todos os jogos de Final Fantasy 1 até o 6. E nesse vídeo eu pretendo terminar do 7 até o 16, que foi lançado recentemente. Se você perdeu esses vídeos e também quer a história da franquia de outros jogos, como já fizemos também do jogo Diablo, clica aqui no card e vai lá que você vai assistir todos os vídeos dessa série, Final Fantasy parte 1, 2 de Diablo, tá bom? Beleza? É isso aí, se inscreve no canal, vai deixando seu like e fica com a gente. Sem mais enrolação, vamos começar hoje com Final Fantasy VII. O sétimo jogo da série de Final Fantasy foi lançado no ano de 1997 para PlayStation, marcando assim a transição dos consoles de Nintendo para Sony. O jogo foi desenvolvido mais uma vez pela Squaresoft, que agora já era Square Enix, como conhecemos hoje em dia. O jogo dessa vez foi dirigido por Yoshinori Kitase, com design de personagens de Tetsuya Noruma, e a música mais uma vez ficou por conta de Nobuo Uematsu. O jogo foi concebido como um grande projeto para PlayStation, aproveitando a tecnologia do 3D para criar uma experiência de um mundo muito mais imersivo do que os jogos anteriores da série. O enredo do jogo gira em torno de Cloud Strife, um mercenário que se une a um grupo de ecoterroristas chamado Avalanche, em sua luta contra a empresa energética maligna Shinra Electric Power Company. O jogo apresenta uma jogabilidade de RPG em turnos, mas com gráficos 3D em tempo real durante a batalha. Final Fantasy VII também foi um dos primeiros jogos a mostrar cenas em CG de alta qualidade, que eram usadas para contar a história do jogo e criar momentos emocionantes. A história de Final Fantasy VII se passa em um mundo distópico chamado Gaia, onde a megacorporação Shinra Electric Power Company exerce um controle opressivo sobre os recursos naturais do planeta, explorando a sua energia vital, conhecida como Mako. O protagonista Cloud Strife, um ex-soldado da Shinra, se une a um grupo de rebeldes chamado Avalanche, que lutam contra a empresa em busca de liberdade e justiça. Final Fantasy sempre com suas críticas sociais e... Final Fantasy é incrível. Conforme a trama se desenrola, o jogador é apresentado a diversos personagens memoráveis, como a Aerith, não sei pronunciar sobre o nome dela, mas vai estar aí, que é uma mulher muito misteriosa com habilidades especiais. Temos também Tifa Lockhart, amiga de infância do Cloud e membro da Avalanche. Barret Wallace, ele é o líder do grupo rebelde. E muitos outros personagens que se juntam a essa jornada épica. O enredo de Final Fantasy VII aborda temas complexos como a corrupção corporativa, exploração ambiental, poder e identidade. À medida que o jogo avança, os jogadores descobrem segredos obscuros,
sobre a verdadeira natureza de Shinra, assim como o surgimento de um antagonista muito marcante e icônico, Sephiroth, um ex-soldado com muitos poderes e ambições perigosas. A busca de Cloud e seus aliados por derrotar Shinra e a lutar contra Sephiroth leva o jogador a explorar diversas localidades impressionantes e perigosas, desde a metrópole de Midgar até as vastas paisagens do mundo exterior. A jornada é repleta de reviravoltas impressionantes, revelações emocionantes e impactantes e momentos dramáticos que mantêm os jogadores completamente imersos na narrativa. Além do enredo principal, Final Fantasy VII também aborda a jornada pessoal de Cloud, explorando muito a sua história, memórias reprimidas e a sua ligação com Sephiroth. A narrativa também explora os temas clássicos para a franquia de Final Fantasy, como amizade, sacrifício e redenção, envolvendo os jogadores em uma jornada emocionalmente envolvente. O jogo também se destaca muito por sua apresentação visual, e é completamente impressionante por ser um dos primeiros jogos da série a utilizar o modelo 3D, que são gráficos 3D pré-renderizados, o que contribui para sua atmosfera única e cinematográfica. Final Fantasy VII é lembrado como um marco na história dos videogames, não apenas por seu enredo profundo e envolvente, mas também por suas mecânicas de jogo inovadoras, trilha sonora memorável e personagens super carismáticos. Sua popularidade duradoura levou o jogo a várias sequências e spin-offs, e até mesmo um remake altamente aguardado, solidificando seu lugar como um clássico atemporal na indústria dos jogos. O sucesso do jogo ajudou a estabelecer a PlayStation como um dos principais consoles de jogos da época, o que levou, como eu falei anteriormente, a uma série de spin-offs e sequências, bem como uma adaptação cinematográfica. Além disso, o jogo é considerado por muitos fãs um dos melhores RPGs já criados, de todos os tempos, e um marco na história dos videogames. Final Fantasy VIII, lançado originalmente no ano de 1999 pela Squaresoft para a PlayStation, é o 8º título principal dessa famosa franquia. O jogo conta uma história completamente envolvente e personagens marcantes, e um sistema de jogo único. Final Fantasy VIII conquistou uma legião de fãs, com uma base de fãs dedicada que deixou uma marca duradoura no mundo dos jogos. Como eu falei, esse meu grande amigo Felipe Gelli, ele era muito fã especialmente do 8. Ele também era um mestre de RPG e sempre tinha algumas referências. O jogo se passa em um mundo onde os jogadores assumem o papel de Squall Leonhardt, um jovem estudante de Balamb Garden, uma prestigiada escola militar. A trama se desenrola em um cenário futurista, onde as nações e forças militares lutam pelo poder e por um misterioso recurso, que seria a magia. O enredo de Final Fantasy VIII envolve uma combinação de elementos de fantasia e ficção científica, o que torna esse jogo muito incrível e super interessante, com temas como amizade, destino, amor e memórias sendo exploradas ao longo da jornada. A história ganha muita intensidade, quando Squall e seus companheiros se envolvem em um conflito global contra uma poderosa feiticeira chamada Edea, não sei pronunciar, espero que esteja certo, cujas ações ameaçam a estabilidade do mundo. Uma das características principais de Final Fantasy VIII é o sistema de junção, que permite aos jogadores personalizar as habilidades e atributos dos personagens através da associação de guardiões e magias. Os jogadores podem adquirir magias ao extraí-las de inimigos ou a partir de locais especiais, e depois distribuir as diferentes características do personagem, como força, defesa e etc. Além disso, o jogo apresenta uma mecânica de batalha ativa, onde os jogadores selecionam ações em tempo real e podem usar o sistema de Limit Break ou ataque limite, quando os personagens estão com energia suficiente. A música, mais uma vez, de Nobuo Uematsu, compositor super renovado nessa altura da série,
contribui para a atmosfera emocional e envolvente do jogo. Final Fantasy VIII também é conhecido por seu foco no relacionamento entre os personagens. A história segue o desenvolvimento do relacionamento de Squall e Rinoa, bem como os laços de amizade entre os membros do grupo, como Kit, Zell, Self e Irvine. Esses relacionamentos e interações pessoais acrescentam uma dimensão muito emocional à narrativa do jogo. O jogo foi muito elogiado pela sua apresentação visual, que foi completamente impressionante. Com gráficos detalhados e ambientes cinematográficos, ele foi lançado inicialmente para PlayStation, mas posteriormente foi portado para outras plataformas, incluindo para PC. Embora tenha recebido críticas mistas na época de seu lançamento, Final Fantasy VIII continua sendo muito apreciado por seus fãs, como um dos capítulos mais importantes da série. Sua história complexa e o sistema de junção único e uma abordagem muito inovadora para a jogabilidade torna esse jogo uma experiência completamente memorável para os jogadores de RPG. Final Fantasy IX. O nono título da franquia de Final Fantasy foi lançado originalmente no ano 2000 pela Square Enix. Mais uma vez, posteriormente, o jogo foi portado para outras plataformas, como PC, e também dispositivos móveis. O jogo é conhecido por seu retorno às raízes da série, apresentando um mundo de fantasia medieval com um toquezinho de steampunk. A criação de Final Fantasy IX foi influenciada pela vontade da equipe de desenvolvimento de homenagear os jogos anteriores da série. O diretor Hironobu Sakaguchi e o produtor Yoshitaka Kitase queriam recriar aquela atmosfera nostálgica e a jogabilidade clássica dos primeiros títulos da franquia. O jogo foi concebido como uma celebração ao legado de Final Fantasy. O enredo gira em torno de um grupo de personagens únicos e cativantes. A história começa quando um ladrão Zidane Tribal e seu grupo se envolvem em uma perigosa missão para sequestrar a princesa Garnet T Alexandros VII, de Alexandria. Conforme a trama se desenrola, os personagens descobrem uma conspiração global que ameaça o mundo e percebem que devem se unir para evitar a destruição iminente da Terra. O jogo aborda temas como identidade, amizade, destino e a busca pelo sentido da vida. Cada personagem tem sua própria jornada de desenvolvimento, e a interação entre eles é um elemento central do enredo. Os jogadores também são apresentados a um elenco memorável, incluindo Vivi, um pequeno mago negro, que busca entender a sua própria existência. Steiner, um cavaleiro leal e muito cômico. Em termos de jogabilidade, Final Fantasy IX volta à jogabilidade clássica da franquia, baseada em turnos. Os jogadores controlam um grupo de personagens em combates estratégicos, usando ataques físicos, magias e habilidades especiais para derrotar os inimigos. O jogo também introduziu o sistema Trance, onde os personagens podem entrar em um estado super poderoso, desencadeando habilidades especiais durante o combate. A estética visual de Final Fantasy IX apresenta um estilo de arte mais voltada para o cartoon, com personagens mais cartunescos e cenários detalhados. Isso contribui para a atmosfera única e o charme do jogo, que equilibra momentos de humor com momentos extremamente emocionais. A trilha sonora, composta por Nobuo Uematsu, complementa perfeitamente as cenas e os momentos dramáticos do jogo. Final Fantasy IX foi amplamente elogiado pela crítica e pelos fãs. Sua narrativa envolvente, personagens cativantes, belos gráficos e trilha sonora memorável o tornam um dos jogos mais amados da série. A decisão de homenagear os jogos anteriores da série de Final Fantasy, combinada com sua própria história única, fez de Final Fantasy IX uma experiência aclamada e uma adição muito valiosa para a franquia de Final Fantasy. Final Fantasy X. Bom, galera, antes de continuarmos esse vídeo, eu quero falar para você aí que está me assistindo, tá gostando desse vídeo, curte aí, comenta, compartilha com os amigos, valeu, dá essa força pra gente continuar produzindo um conteúdo maneiro, cada vez com uma qualidade melhor para você, valeu? Valeu, curte aí, dá essa força e é nóis.
O 10º jogo da série principal da franquia de Final Fantasy foi lançado originalmente no ano de 2001 para PlayStation 2, sendo posteriormente remasterizado e lançado para outras plataformas, como PC e dispositivos móveis. Também para PlayStation 3, PlayStation 4, PS Vita e até mesmo para Nintendo Switch. Final Fantasy X foi desenvolvido pela Square Enix, sob a direção de Yoshiro Kitase. A equipe de desenvolvimento tinha a intenção de trazer um jogo emocionalmente envolvente, com uma história profunda e personagens marcantes, como acontece em quase todos os jogos da franquia. Mas dessa vez eles queriam algo a mais envolvente e mais marcante ainda. Além disso, eles buscavam utilizar as capacidades técnicas do PlayStation 2 para criar um mundo vasto e visualmente impressionante. O enredo do jogo se passa em Spire, um mundo fictício onde uma criatura misteriosa chamada Sin traz destruição e calamidade para o mundo. Os jogadores assumem o controle de Tidus, um jovem jogador de Blitzball, que acaba sendo transportado para Spira. Ele se une a um grupo de personagens, incluindo a sacerdotisa, Yuna, para derrotar Sin e descobrir a verdade por trás de sua existência. A história aborda temas como sacrifício, religião e superação pessoal. Explora questões profundas como a fé, poder e a busca por um propósito maior na vida. O jogo apresenta uma narrativa linear, com uma progressão muito bem estruturada, revelando gradualmente os segredos do mundo de Spira. Uma das características mais distintas de Final Fantasy X é o sistema de batalha, conhecido como Conditional Turn Based Battle, que seria uma batalha por turnos condicionais. Os jogadores podem escolher as ações para cada personagem de seu grupo em um ambiente de turno, mas também eles têm a opção de trocar os personagens durante a batalha. Além disso, o jogo introduziu o sistema de Overdrive, que permite os jogadores executarem ataques especiais extremamente poderosos. Em termos de gráfico e design, Final Fantasy X apresentou um salto, uma evolução muito grande em relação aos seus antecessores. O jogo apresentou ótimos gráficos 3D, extremamente detalhados, personagens expressivos e ambientes deslumbrantes que contribuíram muito para uma imersão maior dos jogadores no mundo de Spira. A música, composta novamente por Nobuo Uematsu, combinou música orquestral, temas melancólicos e canções memoráveis. Final Fantasy X recebeu uma recepção extremamente positiva, tanto da crítica quanto de seus fãs. O jogo foi muito elogiado por sua história emocionante, seus personagens extremamente bem desenvolvidos e uma trilha sonora impecável que é uma marca registrada de Nobuo Uematsu, assim como foi ao longo de toda a série da franquia de Final Fantasy, e um sistema de batalha ainda mais estratégicos que os jogos anteriores. O jogo também introduziu recursos inovadores, como a dublagem completa dos diálogos, mas também depende da região que você está, em qual idioma você quer a dublagem, né? Mas isso sim, foi um ponto muito positivo para Final Fantasy X, pois acrescentou mais profundidade à experiência de imersão do jogo. Ao longo dos anos e até hoje, Final Fantasy X continua sendo lembrado como um dos melhores jogos da franquia e como um marco muito importante na evolução dos jogos do gênero de RPG. Juntamente com seus elementos de jogabilidade distintos e únicos, solidificaram seu lugar na memória dos gamers como um dos títulos mais amados e reverenciados da franquia de Final Fantasy. Final Fantasy XI. O 11º jogo da franquia de Final Fantasy foi lançado no ano de 2002, inicialmente para PlayStation 2, Xbox 360 e também para PC. Posteriormente, recebeu versões para outras plataformas, como por exemplo o PlayStation 3. Final Fantasy XI foi o primeiro jogo que não foi desenvolvido apenas pela Squaresoft, pois ele foi desenvolvido pela Squaresoft em parceria com uma desenvolvedora coreana, a Nexon, e foi o primeiro jogo da série a adotar o sistema de MMORPG, Massive Multiplayer Online Role Playing Game, RPG Online, o que significa que os jogadores puderam explorar o mundo de Vana'diel junto com outros jogadores, em um ambiente online bem recheado e persistente. O jogo foi concebido com a intenção de criar uma experiência de jogo em larga escala, onde os jogadores pudessem colaborar entre si, enfrentar desafios épicos e se envolver juntos em uma história épica, rica e complexa. A equipe de desenvolvimento buscou trazer elementos familiares à série original de Final Fantasy, como magias,
raças distintas e um sistema de classe flexível para o contexto online do jogo. Em termos de enredo, Final Fantasy XI se passa no mundo de Vana'diel, onde jogadores assumem o papel de aventureiros que se juntam para derrotar uma criatura maligna, conhecida como Shadow Lord. A história se desenrola através de uma série de missões e eventos, revelando segredos sobre o passado do mundo e a ameaça que ele enfrenta. Final Fantasy XI apresenta uma jogabilidade baseada em classes, permitindo que os jogadores escolham entre uma variedade de profissões, como guerreiros, magos, ladinos, curandeiros, etc. Cada classe possui habilidades únicas que pode ser personalizada de acordo com a vontade de cada jogador. O jogo também enfatiza a cooperação entre os jogadores, com batalhas contra chefes épicos e a possibilidade de formar grupos para enfrentar desafios maiores. O aspecto online de Final Fantasy XI é uma de suas principais características. Os jogadores podem interagir com outros jogadores em tempo real, formar guildas, participar de eventos especiais e até mesmo se casar dentro do jogo. A Square Enix também lançou várias expansões para esse jogo durante os anos, introduzindo novas áreas, missões e novos conteúdos para manter os jogadores sempre engajados. Final Fantasy XI teve uma recepção geralmente positiva, com elogios para sua jogabilidade online inovadora, sua história envolvente e seu mundo extremamente vasto e detalhado. Também recebeu bastante críticas sobre a sua curva de aprendizado bastante íngreme e ao seu foco intenso na jogabilidade de grupo. O jogo continua a ser atualizado e recebeu suporte por muitos anos, mantendo uma base de jogadores bastante dedicada. Sua longevidade e influência na indústria dos jogos online é bastante reconhecida até os dias de hoje, tornando Final Fantasy XI um marco significativo na evolução da série e uma experiência única para os fãs de MMORPG e Final Fantasy. Final Fantasy XII. Chegamos ao 12º jogo da história principal da franquia. Foi lançado originalmente em 2006 para PlayStation 2 e, como os outros jogos posteriormente, foi remasterizado e relançado para PlayStation 4, Nintendo Switch, etc. O jogo novamente foi desenvolvido pela Square Enix em colaboração com a desenvolvedora japonesa Level 5, sei lá como fala assim em japonês. O jogo foi concebido com o objetivo de oferecer uma experiência épica e inovadora, introduzindo novas mecânicas de jogo e uma abordagem mais aberta para a exploração de seu mundo. Uma das principais mudanças desse jogo foi o sistema de batalha, que abandonou o sistema de batalha por turnos e trouxe um sistema chamado Active Dimension Battle, ou ADB. Esse sistema permitia que os jogadores tivessem mais liberdade de movimento durante a batalha, podendo controlar diretamente um personagem, enquanto a IA controlava os outros membros do grupo. Isso proporcionou um sistema de batalha mais dinâmico e estratégico do que os jogos anteriores. O enredo do jogo se passa em Ivalice, um mundo onde diferentes reinos e impérios lutam pelo poder. O jogador assume o papel de Ivan, um jovem aventureiro, que se envolve em uma trama política e acaba se juntando a um grupo de rebeldes. E juntos lutam contra a tirania do Império de Arcádia. A história aborda temas de guerra, política, amizade e destino, e apresenta uma narrativa complexa com vários personagens, e esses personagens bem cativantes com reviravoltas surpreendentes. O jogo se destaca também pelo sistema de Gambit, que permite aos jogadores programar comportamentos automatizados para os membros do grupo durante as batalhas. Isso permite uma personalização estratégica bem profunda, permitindo que os jogadores definam táticas específicas para cada personagem do grupo, e assim para que enfrentem os desafios de forma mais eficiente. Além disso, Final Fantasy XII traz um mundo vasto e detalhado para ser explorado pelo jogador, com cidades exuberantes, masmorras perigosas e uma enorme variedade de missões secundárias e outras atividades opcionais. Os jogadores podem participar, por exemplo, de caçadas de monstros, buscar tesouros escondidos, enfrentar chefes desafiadores e se envolver em diversos aspectos da vida em Ivalice.
A trilha sonora de Final Fantasy XII foi a primeira da franquia até aqui que não foi composta por Nobuo Uematsu, e sim por Hitoshi Sakimoto, e recebeu enormes elogios devido à sua qualidade e à atmosfera envolvente, completando perfeitamente a ambientação do jogo. Final Fantasy XII foi muito bem recebido pelos críticos e pelos fãs, sendo elogiado por sua história intrigante, seu sistema de batalha único e seu mundo vasto para ser explorado. A abordagem mais aberta e a liberdade dada aos jogadores na personalização das táticas de combate foram consideradas extremamente inovadoras para a série. O jogo também recebeu uma sequência chamada Final Fantasy XII Revenant Wings, lançada para Nintendo DS. Em resumo, Final Fantasy XII é um marco na série, apresentando mudanças significativas na jogabilidade e oferecendo uma experiência de RPG envolvente e imersiva, com sua rica narrativa, um sistema de batalha inovador e o seu mundo enorme. Final Fantasy XIII. Lançado originalmente em 2009 para PlayStation 3 e Xbox 360, posteriormente também recebeu outras versões para outras plataformas, como PC e PlayStation 4. Foi desenvolvida pela Square Enix e teve como diretor o renomado produtor de jogos de RPG, Yoshinori Kitase. O jogo foi concebido como parte de uma nova trilogia, chamada Fábula Nova Crystallis, que exploraria diferentes histórias dentro do mesmo universo. A criação de Final Fantasy XIII, a história se passa no mundo de Cocoon, uma sociedade flutuante governada por Fal'Cie, que é uma entidade divina. Os jogadores assumem o papel de Lightning, um ex-soldado de Cocoon, e de um grupo de personagens que se unem para enfrentar o governo opressor. Cada personagem, obviamente, com sua motivação e história pessoal. À medida que a história se desenrola, o grupo enfrenta desafios e confronta seus próprios demônios internos. Em termos de jogabilidade, Final Fantasy III introduziu um sistema chamado Paradigm Shift. A trilha sonora desta vez foi composta por Masashi Hamauzu e foi muito elogiada por sua qualidade e se tornou um dos aspectos mais marcantes do jogo, com músicas emocionantes e temas inesquecíveis. Só que Final Fantasy XIII dividiu muitas opiniões entre a crítica e os fãs. Enquanto alguns elogiaram a apresentação visual impressionante, a trilha sonora e a história cativante, outros criticaram a linearidade excessiva do jogo nas primeiras partes da história. No entanto, Final Fantasy XIII gerou duas sequências diretas: Final Fantasy XIII 2 e Lightning Returns Final Fantasy XIII, que expandiram a história e a jogabilidade do jogo. Em resumo, Final Fantasy XIII é um jogo bastante marcante para a série, com sua abordagem cinematográfica, história complexa e um sistema de batalha inovador. Embora tenha recebido opiniões divergentes, o jogo continua sendo importante para a franquia e atraiu uma base de fãs dedicada. Eu, sinceramente, eu posso falar que não é um dos meus jogos preferidos da franquia. Mas tem gente que gosta e é isso, cada um com o seu. A gente tá aqui pra falar dos jogos, não a opinião pessoal. É nóis. Final Fantasy XIV. Lançado originalmente em 2010 para PC e posteriormente relançado como Final Fantasy XIV, A Realm Reborn em 2013 para PC, PlayStation 3 e PlayStation 4. E hoje o jogo também está disponível para PlayStation 5. A criação de Final Fantasy XIV foi inicialmente problemática. O jogo, lançado em 2010, teve muitas críticas negativas, devido a problemas de jogabilidade, desequilíbrio e a falta de conteúdo, uma coisa que não é comum para os jogos da franquia de Final Fantasy. No entanto, a Square Enix decidiu reconstruir o jogo do zero, resultando no relançamento A Realm Reborn em 2013. Que esse sim foi muito bem recebido pelos jogadores e a crítica e faz jus a carregar o nome de Final Fantasy. A Realm Reborn foi desenvolvido por uma equipe de desenvolvimento liderada por Naoki Yoshida, conhecido como Yoshi P. O jogo foi concebido com base na ideia de um mundo persistente e massivo, onde os jogadores poderiam explorar, lutar em batalhas épicas, participar de missões e interagir com outros jogadores. A história de Final Fantasy XIV se passa em Eordia, um reino fictício, onde os jogadores assumem o papel de aventureiros, obviamente em busca de aventuras, fama
e fortuna. A trama envolve um conflito crescente entre diferentes reinos e a ameaça de invasão por forças malignas. Ao longo da história, os jogadores encontram uma enorme variedade de personagens cativantes, cada um com sua própria história e motivação. A narrativa é rica em reviravoltas, traições e momentos emocionantes, abordando temas como amizade, sacrifício e redenção. Em termos de jogabilidade, Final Fantasy XIV segue o estilo clássico dos MMORPG. Os jogadores podem criar seus próprios personagens e escolher entre várias classes e profissões. E ainda pode escolher se vai embarcar em missões solo ou em grupo. O jogo oferece um sistema de progressão baseado em nível, onde os jogadores podem ganhar experiência e desbloquear habilidades, e conforme vai evoluindo, vai conseguindo equipamentos melhores. Além das missões principais, Final Fantasy XIV traz uma grande variedade de missões secundárias, como batalha contra chefões poderosos, exploração de masmorras, crafting, pesca, criações de guildas, participações de eventos, essas coisas que existem na maioria dos MMORPG. O jogo até hoje recebe atualizações regulares, ou recebi, ela não tem certeza dessa informação, vamos relevar. Foram 24 páginas de roteiro para esse script, então estou um pouco assim, mas já estamos terminando. Mas até onde eu me lembro, Final Fantasy XIV ainda recebia atualizações regulares, adicionando novos conteúdos, áreas e desafios para os jogadores explorarem. A trilha sonora dessa vez foi composta por Masayoshi Soken, com certeza está errada essa pronúncia, e a trilha sonora foi extremamente elogiada por sua variedade de estilos musicais e temas extremamente memoráveis. A música desse jogo tem um papel extremamente importante na imersão dos jogadores no mundo de Eorzea. Final Fantasy XIV teve uma boa recepção pelo público após o relançamento, a Helm Reborn, conquistando, como sempre, a sua base de fãs dedicada, e recebeu muitos elogios por sua narrativa envolvente, jogabilidade sólida e visual impressionante. O jogo continua crescendo com a adição de expansões, continuava, né? Vocês entenderam. Como, por exemplo, Heavensward, Stormblood e Shadow Bridges, que expandem ainda mais a história e conteúdo do jogo. Em resumo, Final Fantasy XIV é um MMORPG completamente aclamado, que oferece uma experiência rica em narrativa, jogabilidade diversificada e um mundo vasto para os jogadores explorarem, com uma comunidade ativa e em constante crescimento. O jogo continua cativando os jogadores ao redor do mundo. Final Fantasy XV. O 15º jogo da franquia foi lançado em 2016 para PlayStation 4 e Xbox One, e posteriormente recebeu versões para PC e Stadia. Tá, isso aí. Chegou até aqui, tá assistindo até aqui? Curte esse vídeo, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho e ajuda a gente. E a nós. A criação de Final Fantasy XV foi um processo muito longo e complexo. Originalmente anunciado em 2006 como Final Fantasy Versus 8, o jogo passou por várias mudanças de direções e atrasos ao longo dos anos. Em 2012, durante a E3, foi revelado que o jogo seria renomeado para Final Fantasy XV e faria parte da série principal da franquia. Final Fantasy XV foi desenvolvido pela Square Enix com a liderança do diretor Hajime Tabata. O jogo foi concebido como uma experiência moderna de Final Fantasy, apresentando um mundo aberto e, como sempre, uma história épica. A equipe de desenvolvimento buscou inovar em relação aos jogos anteriores da franquia, introduzindo um sistema de combate em tempo real e uma abordagem mais realista e cinematográfica narrativa. A história segue o príncipe Noctis Lucis Kaelo, herdeiro do reino de Lucis. Noctis embarca em uma jornada com seus companheiros leais, Ignis, Prompto e Gladius, para reivindicar seu trono e derrotar o império que invadiu a sua terra natal. A história é repleta de plot twist, amizade e sacrifício, enquanto os personagens enfrentam desafios pessoais e lutam contra poderosos inimigos. O jogo se passa em um mundo aberto chamado Elos, que apresenta uma enorme variedade de ambientes e cenários, com paisagens exuberantes, cidades vibrantes e masmorras super perigosas. Os jogadores têm a possibilidade de explorar esse mundo vasto, realizar missões secundárias, caçar criaturas selvagens e interagir com NPCs. O sistema de combate é baseado em ação em tempo real, oferecendo batalhas mais fluidas e emocionantes. Os jogadores controlam Noctis e podem usar uma variedade de habilidades
armas e técnicas especiais para derrotar os inimigos. Além disso, o jogo permite que os jogadores controlem os outros personagens do grupo em certos momentos, adicionando uma camada estratégica ao combate. Final Fantasy XV também se destaca por sua trilha sonora. Composta principalmente por Yoko Shimomura, a música do jogo combina temas emocionantes e melódicos, criando uma atmosfera emocionante ao longo da jornada. Além da campanha principal, Final Fantasy XV apresenta uma enorme variedade de conteúdos adicionais, como episódios focados em cada um dos companheiros de Noctis, com a expansão de histórias e eventos colaborativos com outras franquias. Esses conteúdos adicionais expandem o universo do jogo e oferecem aos jogadores mais horas e horas e horas de diversão. Final Fantasy não foi recebido tão bem, quer dizer, bem e não bem, né? Embora tenha sido elogiado por tudo que o Final Fantasy costuma ser, uma história emocionante, a construção dos personagens, os visuais e a trilha sonora, alguns fãs e críticos sentiram que certos aspectos do jogo, como o ritmo da narrativa, a estrutura das missões, poderiam ter sido melhoradas. No geral, Final Fantasy XV apresenta uma evolução na série, com uma abordagem mais contemporânea e uma história cativante. Embora tenha dividido opiniões, o jogo continua sendo apreciado muito pelos fãs da franquia e permanece como uma parte muito importante da série. Final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI foi um dos jogos mais aguardados da história da franquia. Lançado agora no último dia 22 de junho para PlayStation 5, com uma versão para PC prevista para o momento posterior, o produtor Naoki Yoshida confirmou que não haverá um port para outras plataformas durante o primeiro semestre, durante os primeiros 6 meses de exclusividade com a Sony. O jogo já está disponível para venda em formato físico e digital. O formato físico inclui a edição Standard, que pode ser adquirida com um certo desconto, enquanto a versão digital adiciona a edição digital Deluxe, que oferece benefícios adicionais de download, com um mini livro de arte digital e uma mini banda sonora digital. Os bônus de reserva incluem o Coração Valente, o amuleto de Kate City e os óculos do Acadêmico. Bom, confessando aqui para vocês que não vou falar muito da jogabilidade, pois escrevi esse roteiro um pouco antes do lançamento do jogo e, sinceramente, eu não tenho como jogar o jogo para trazer mais informações para vocês. Meu computador não tanca, eu uso um computador de terceira geração e não tenho console. Então vou falar tudo que eu consegui reunir de informações aqui e espero que vocês gostem. A história de Final Fantasy XVI gira em torno do protagonista Clive Hochfield, conhecido como o primeiro escudo de Rosária, que busca vingança contra Eikon Ifrit, responsável por trazer o caos e a calamidade pelo continente de Valistia. O jogo apresenta um mundo semi-aberto, com amplas possibilidades de exploração e um sistema de progressão aprofundado. O destaque desse jogo é o combate versátil, que combina ataques diretos, magia e habilidades de Eikon. Final Fantasy XVI oferece um ritmo mais acelerado e batalhas em tempo real, diferenciando-se muito dos jogos anteriores da série, que usava a batalha por turnos. As inovações, chamadas de Eikons, desempenham um papel muito importante nas batalhas, e os jogadores podem enfrentar confrontos épicos contra essas criaturas letais. Além disso, o jogo apresenta momentos de explorações, missões secundárias e aprimoramentos de habilidades de combate. A história se desenrola no mundo de Valistia, dividindo-se em 6 nações, cada uma com suas próprias características e conflitos. O jogador assume o papel de Clive, que possui uma conexão com a Fênix, e embarca em uma jornada para proteger seu irmão e enfrentar os desafios que surgem ao longo do caminho. Outros personagens incluem Cid, Ramu, Benedicta Harmon, que seria a Garuda, Hugo Kupka, Titã, John Lesseis, Bahamut e Barnabas Than, que seria Odin. Final Fantasy XVI aproveita o poder da atual geração de consoles, especialmente o PlayStation 5, para entregar visuais impressionantes e de altíssima qualidade. Os ambientes são ricamente detalhados, os personagens possuem expressões faciais realistas e os efeitos especiais são deslumbrantes. Os gráficos são uma verdadeira evolução, um salto gigantesco em relação aos jogos anteriores da franquia. Uma das grandes novidades de Final Fantasy XVI é esse sistema
sistema de combate que mencionei anteriormente, ou seja, em tempo real. Diferente dos jogos que usavam turnos, traz uma dinâmica mais acelerada e ação frenética. Os jogadores podem usar ataques diretos, magias, habilidades, usar os icons e tudo ali em tempo real, como se fosse... É um hack slash, né, na verdade. E essa abordagem promete trazer um sistema de batalha mais emocionante e estratégico ao jogo. Como é tradição na franquia de Final Fantasy, a trilha sonora desempenha um papel importantíssimo na ambientação do jogo. Embora eu não tenha muitos detalhes da trilha sonora, espera-se que ela seja marcante e emocionante, completando a narrativa e as cenas de ações, assim como aconteceu em todos os outros jogos da franquia. Final Fantasy XVI traz uma nova abordagem aos jogos da série, com combates em tempo real, novamente uma história cativante e os gráficos completamente impressionante. Bom, podemos esperar uma experiência única e envolvente, que combina elementos familiares da série com inovações significativas. Os jogadores têm a oportunidade de explorar o mundo de Valisthea, se envolvendo em uma emocionante jornada de vingança e redenção. Bom, um ponto importante é que o jogo vai focar no modo single player e não terá suporte para modos multiplayer, cooperativos ou PVP, embora ofereça um modo arcade com placares dos líderes online. Bom, essas são as informações que eu tive até o momento que eu escrevi o roteiro para a gravação desse vídeo. À medida que futuramente acontecer um milagre e eu conseguir um console para jogar esse jogo, eu venho aqui trazer mais informações sobre esse jogo maravilhoso. Se você tem seu PS5, comprou Final Fantasy XVI, fala aí, comenta aí pra gente qual é a sua experiência com esse jogo. Vai ser muito gratificante, vai ser muito complementar a esse vídeo. Bom, e assim, até que enfim, chegamos ao final dessa jornada épica pela história da franquia de Final Fantasy. Espero que você tenha aproveitado tanto quanto eu, relembrando os momentos mais emocionantes, os personagens cativantes e as revoluções que esses jogos trouxeram para o mundo dos RPGs. Final Fantasy conquistou o coração de milhões de jogadores, proporcionando experiências inesquecíveis, enredos complexos e uma diversidade incrível em cada título, desde batalhas épicas até momentos de pura emoção. Cada jogo da série sempre trouxe algo especial. Mas a história de Final Fantasy não termina aqui. A franquia continua evoluindo e nos surpreendendo a cada novo capítulo. Então, não se esqueçam de deixar nos comentários sobre o que acharam desse episódio e quais são os seus jogos favoritos da franquia de Final Fantasy. Compartilhem esse vídeo com seus amigos que também amam jogos, para que juntos podemos celebrar essa série incrível. Bom, embora nosso querido amigo Felipe Gelli não esteja mais conosco, seu espírito permanecerá vivo em cada batalha épica, em cada trilha sonora emocionante e em cada momento mágico que encontramos nos jogos de Final Fantasy. Que seu legado inspire a todos nós a nunca deixarmos de sonhar, explorar mundos fantásticos e encontrar força nas histórias que amamos. Esse episódio é dedicado a você, Felipe Gelli, nosso eterno amigo. Descanse em paz.